Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, pessoas. Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu estou aqui comigo com a Samara Buchweitz, ela que é escritora, inclusive está com o lançamento para amanhã. A gente está gravando aqui no dia 29 de setembro, o lançamento no dia 30, mas não é o primeiro livro da Samara. A gente vai falar um pouco sobre o histórico dela, os primeiros livros e, naturalmente, desse lançamento de agora, que é outras coisas que guardei para mim. Bom, Samara, seja bem-vinda, tudo bem com você? Oi, muito obrigada pela oportunidade de novo. Tô bem, e você? Tô bem também, bem feliz de ter você aqui. E eu imagino, né, não é o seu primeiro livro, mas aquela ansiedade, né, do lançamento, até abrir a página da Amazon aqui, me deparei com a data, 30 de setembro amanhã, aí nas suas redes sociais também você está comunicando. Antes de falar do seu histórico e tudo mais, como que tá esse momento do lançamento, de outras coisas que guardei para mim, após, né, um sucesso bem legal do primeiro livro? Qual que é a expectativa? Eu lancei ele já no Rio, né, na Bienal do Rio de Janeiro. Isso. E aí eu falei, vou fazer em São Paulo também. Tá bem corrido aí para os últimos preparativos, mas no Rio, por exemplo, foi muito bom, mas é que eu já tinha um público, né, acabei indo em 2021 para lá, então eu acabei conquistando um público, e aí me surpreendeu bastante o livro. Os dois, na verdade, foram os mais vendidos da Príncipes, né? Então, deu certo. Sim, que bom. E o outro livro que você falou é Coisas que Guardei para Mim, que é o seu... Estava lendo sua biografia, seu primeiro livro. Isso. Que foi lançado em 2020 ou 21? 2021. Sobre o que é o primeiro livro? E porque, assim, quem está de fora, quem ainda não te conhece, ou conhecendo você agora pelo segundo livro, até pela capa, pelo projeto gráfico, é um livro a continuação do outro, correto? Ou não? Mais ou menos. É que o primeiro livro e o segundo livro, eles abordam temáticas que são sobre os meus sentimentos. Então, basicamente, os livros falam sobre... São poemas, né? Que falam sobre momentos que eu passei. Eles podem ser lidos independente. Então, não precisa ter o preto para ler o rosa. Você pode ler o rosa independente. E eu acho que o primeiro livro, por ter sido aí numa distância aí de 2 anos, ele é um pouco mais imaturo, talvez, pela fase que eu estava passando, como eu escrevi ele na adolescência. E o segundo, que é o Rosa, ele fala mais sobre sentimentos mais profundos, mais reflexivos. Então, é até engraçado, porque o preto, ele é todo assim, fechadão, todo preto, e eu vejo que ele é um livro mais otimista. E o Rosa já é um livro mais pessimista, assim. Sim. E como você é escritora, você percebe muito bem, muito claramente isso, né? Mas também faz parte do seu próprio amadurecimento, seu próprio crescimento, né? Então o livro retrata muito quem você é naquele determinado momento que ele foi escrito, né? Exatamente. Que legal. E o primeiro livro, como que surgiu a ideia? Assim, qual que é a sua relação com a literatura, com a escrita? Você, desde novinha, assim, teve a ideia de publicar um livro de poemas? Como que foi um pouco desse histórico até chegar no primeiro livro? Olha, foi muito engraçado, porque eu sempre li, a minha família sempre me incentivou a ler, então eu fui uma adolescente, uma criança que lia muito. A minha estante é completamente cheia dos livros que eu lia quando eu era mais nova. E por poesia, eu comecei a me identificar, comecei a gostar na escola, que eu lembro que, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas eu era novinha, eu devia ter uns 10 anos, alguma coisa. E aí a professora começou a trabalhar um livro do Mário Quintana. Eu não lembro o nome exatamente, mas eu lembro que foi o Mário Quintana. E eu não tenho esse livro porque era da escola. E aí eu comecei a gostar. E às vezes eu fazia tinha uns exercícios que eu me esforçava, e eu sempre fui muito bem em redação,
eu sempre era elogiada por ir muito bem em redação, e eu nunca tive a ideia de publicar um livro. Na verdade, eu tinha algumas ideias, tipo, e se eu fizesse, mas nunca coloquei no papel. Aí, em certo momento, eu escrevia esses textinhos que eram como poesias para mim mesmo, no bloco de notas, no meu próprio grupo do WhatsApp, e tinham bastante. Aí eu tive uma ideia, assim, falei, e se eu juntasse tudo e fizesse um livro? Só que eu sou o tipo de pessoa que, quando eu tenho uma ideia, a ideia já vem pronta na minha cabeça. Então, já vem o título, já vem a cor, como tem que ser, a tipografia. E na época que eu estava juntando o primeiro, eu estava na faculdade já, e eu sou formada em publicidade, mais especificadamente para a área de criação. Então, eu trabalhei em agência, sou designer gráfica ainda, e aí ele estava pronto na minha cabeça, como eu queria, o nome, tudo. E aí eu só mandei, eu tinha um contato aí grande no mundo editorial. Eu falei, para minha editora, a pessoa, né, que edita, será que tá bom para publicar? Ela falou, isso aqui tá muito bom. Aí eu falei, então vamos fazer. E aí foi. Só que a minha ideia era que morresse ali, tipo, ia ser só um livro mesmo, acabou, segue a vida. E aí foram acontecendo coisas que fizeram ele bombar em vários lugares e eu não fiz nada. Foi muito orgânico, assim, né? Foi quase com o acaso, assim. E aí ele começou a bombar e o pessoal me procurando, mas você tem mais livro? Eu falei, não, eu nem quero. Mas você tem que escrever mais, você tem que escrever mais. Aí eu fiquei ouvindo isso. Até que foi difícil para eu me aceitar como autora, eu não queria muito, mas teve um momento que eu falei assim, não, é isso, vou escrever. E foi que eu escrevi esse que eu lancei agora. Sim. Um fato curioso até chegar nesse ponto, que você é formado em publicidade, designer gráfico, então você entende, né, dessa parte além da escrita, né? Então você tinha ali essas duas partes, tanto a poesia quanto o pós, né, que é a parte... E desde o começo eu tinha imaginado a questão do rosa, do preto, e eu não tenho o livro aqui, mas pelas publicações, por outras que eu vi, a parte do miolo também, ela é muito bonita, né? A diagramação ela é muito legal, ela acompanha muito bem a capa. Já tinha tudo isso pensado, assim, aí já foi com a Príncipes logo de cara. Como que foi o trabalho assim com a editora, de preparar o livro? Teve muito embate, porque, né, os designers são muito criativos, enfim, uma ideia aqui, outra ideia ali. Como foi esse processo, assim, com a editora? Então, na minha cabeça estava bem redondo a forma que eu queria, então o nome sempre foi assim, as coisas, as ideias, os textos sempre vinham na minha cabeça do nada. Então, eu falei assim, que livro que nome que eu colocaria para o livro? Aí já veio coisas que eu guardei para mim. Eu falei, interessante. O preto, ele já veio muito mais redondinho na minha cabeça. Então, eu sabia que eu queria uma capa dura, minimalista, eu queria um estilo o formato dele, o tamanho dele, eu queria mais ou menos parecido com o do Zach Maggiese, que é um poeta também, chama Nota sobre Ela, se eu não me engano, é um livro azul, que é capa dura também. Então, eu me baseei um pouco no livro dele. Eu cheguei a conhecer ele numa Bienal, ele é muito incrível, talentoso. E aí veio super redondo. Eu não tive problema, na verdade, porque eu sabia que eu queria... Na verdade, ele não é um preto, né? A gente fala assim que é preto, mas é um chumbo, ele não chega a ser preto. E um rosa, só que eram cores muito específicas. Eu pesquisei no Pantone. Então, eram cores muito específicas. E aí eu lembro que na hora da diagramação e da ilustração, porque a ilustração, eu não tinha muita ideia do que eu queria no começo, então estava muito livre, assim. E aí a gente casou com a ideia do Laerte Silvino, que foi o que ilustrou os 2 livros, e ele foi o ilustrador que ele conseguiu pegar a essência do que eu estava falando, não só, eu estou escrevendo sobre um computador e ele desenhar um computador. Não, ele desenhava o que eu queria transmitir, o sentimento, ele desenhava o sentimento. Aí na época acabou, até hoje, né? Só que você percebe que os 2 livros, eles têm 2 estilos diferentes de ilustração. E na época do primeiro acabou casando, eu falei, é isso, foi super fácil. Só teve um probleminha na diagramação, que foi eles tentarem colocar outras cores, para eu aceitar.
fazer o livro amarelo ou verde, ou sei lá. Eu falei, gente, não, é preto e rosa. Tem que ser essas cores, né? Tem que ser essas cores. Ah, mas não sei o quê. E ele voltou várias vezes porque insistiu em trocar a cor. Eu falei, não, a cor vai ser assim. Aí teve uma hora que foi. Porque eles queriam, sei lá, fazer vários tons de rosa uma hora, por exemplo, rosa escuro, rosa claro. Eu falei, não, é esse rosa e esse preto. Não é fácil, sabe? E aí foi isso, aí eu acabei publicando pela Príncipes mesmo. Então, logo a primeira edição foi pela Príncipes, né? Foi com eles. Que legal. A Príncipes, para quem às vezes não está familiarizado, mas é uma editora muito grande aqui do Brasil, né? Então, já começou bem legal, assim, né? O primeiro livro com a editora, né? Sim, ela é um selo jovem, né? Da editora Ciranda Cultural. E um selo mais adulto, jovem. E aí foi de cara com eles mesmo. E aí eu fui fazer o outro. E o outro é engraçado porque ele não tinha eu não tinha ele na minha cabeça. Eu não tinha ele. Não tinha. E aí eu fiquei pensando, se eu fizesse um livro, eu faria o quê? Faria vermelho, verde, amarelo, azul. E eu fiquei pensando, e eu não sabia o nome que dá, porque na minha cabeça ia ser coisas que eu guardei para mim 2. E aí a gente foi maturando, eu sabia como eu queria as ilustrações, o tipo de traço. Tanto é que a gente penou um pouquinho para achar, porque eu queria um outline, e aí o meu ilustrador falou assim, olha, eu não faço. E aí no final a gente deu para ele uma prova e ele fez, ele arrasou, e a gente falou, ele falou, eu tentei, eu falei, você tentou? E você tentar? Eu falei, então é isso, né? Então continue tentando que a gente tem dinheiro. E aí foi super fácil, aí eu fiquei entre mais coisas que guardei para mim ou outras coisas que guardei para mim, porque eu queria que eles fossem lidos independente. Então o 2 limita muito isso. E eu falei, fiquei pensando, se eu fizesse o inverso, né? Se eu não fizesse rosa com preto, um livro todo rosa, aí foi que foi. Mas acaba que são 2 processos diferentes, né? Digamos que o primeiro ele meio que aconteceu, né? E o segundo foi planejado, talvez um pouco de pressão, né? Das pessoas pedindo mais textos de você, mas foi muito isso mesmo. O segundo você foi mais estratégica, você não tinha texto pronto, você teve que criar e já, né? Com todo o feedback do primeiro livro. Foi mais difícil na parte criativa produzir esse segundo livro do que o primeiro? Foi muito difícil, foi assim, muito, muito, muito difícil. Eu lembro que eu fui numa palestra do Acapoeta e do Igor Pires, que eles estavam falando sobre você escrever e ser anônimo e ninguém cobrar isso de você, e você escrever para os outros. Então é muito difícil ser autor, porque você tem que estar gerando o sentimento o tempo inteiro para fazer as pessoas sentirem alguma coisa. Então eu não estava num momento muito legal da minha vida, eu não queria escrever, eu não queria ler, eu não queria assistir nada que pensasse, e as pessoas me cobrando, e aí eu tinha que ver poesia em tudo. Eu ia tomar banho, eu tinha que ver poesia nisso, eu ia, sei lá, sair para caminhar, eu tinha que ver poesia nisso. Isso acabou tornando complicado, porque ele estabeleceu um público já, ele tem um público dele. Então, às vezes, eu queria ser mais explícita, queria pesar mais nas palavras, e eu não podia, eu tinha que moldar, porque meu público é bem jovem, né? Eu tenho, dos 14 até uns 25, a maioria, tá? Tô falando a maioria, tem pessoas que, óbvio, são mais velhas, enfim, mas eu falei assim, se eu pesar nisso aqui, as mães vão me matar. Então, como é que eu podia abordar assuntos que eu estava passando tão delicados de uma forma que não fosse tão dura? Então, foi bem, bem desafiador. Eu senti muita ansiedade nesse período de ter que varar a noite escrevendo, e eu tinha um tempo, né? Você fala assim, você tem que me entregar até dia tal. E era um negócio, assim, porque aí eu consegui fechar, eu acho que a gente precisava fechar 100 poemas para bater a lombada igual o outro, e aí eu tinha, sei lá, 95, aí eu falei assim, eu não consigo escrever mais nada. Não, mas você tem 7 dias para me entregar 5 textos.
E aí eu ouvia qualquer eu fazia tudo, e a Buscava ansiedade, inspiração de tudo quanto é forma, né? tudo tudo qualquer forma. Eu sempre fui muito assim, dos textos virem, só que nesse período que eu estava Sim, escrevendo os dois, eles não vinham nunca. sim. Eles não vinham nunca. Então eu falei assim, meu Deus, não vem nem momento. E aí foi só eu entregar, lançar, sair todo esse peso que os textos começaram a vir de novo. Sim, Aí eu falei assim, será que eu tô quebrada? Na verdade, era porque eu tava sendo muito pressionada. E a minha sim, ansiedade melhorou, consegui sim. dormir melhor. Esse ponto que você falou é legal porque você escreve poesia, né? Diferente da prosa, que é, eu escrevo prosa, né? Enfim, conheço muitas pessoas também que escrevem, às vezes colocam uma meta de 1.000 palavras, 2.000 palavras por dia e vai escrevendo de uma forma muito metrificada, né? Só que a poesia não dá para ser assim, é mais Sim, difícil. A poesia, ela é muito mais viva, né? Ela é inspiradora, e quando você tem prazo, realmente é muito mais complicado. Você não tem uma história para você seguir, né? Depende muito, então é um desafio muito grande. Talvez até isso, você escutou da Capoeta, de outras pessoas também, é muito isso, escrever para o outro, né? É um desafio muito grande, porque tem pressão. E sempre aquela pressão do tipo, eu gostei do primeiro, o próximo, eu quero que você supere minhas expectativas. exato, Eu quero algo melhor do que o anterior. exato. E assim, aí é um ponto que você teve o lançamento agora na Bienal, por mais Uhum. que tenha tido contato com, né, dezenas, ali, centenas de pessoas, talvez você não tenha sentido, ou talvez você sentiu ali um primeiro retorno, as pessoas começando a ler suas novas poesias. Já conseguiu sentir assim, um calor de uma receptividade, um feedback do público? Você conseguiu ter uma devolutiva assim, do que elas acharam já? Eu tive. É, eu não sei quem que me falou uma vez que eu sou uma pessoa que gosta de ser conhecida pelo meu trabalho e não por mim. Então eu Uhum. não gosto de dar a minha cara, de ficar lá, não sei o que, eu tenho vergonha, eu sou meio assim. Sim. Mas eu vejo que meu livro ele é muito conhecido. As pessoas só não me conhecem, mas Mas o ele é livro sabe quem é, né? mas o livro ele é muito conhecido, Sim. porque teve uma polêmica ano passado com a VTube, ele acabou sendo conhecido. Aí Uhum. ele bombou no TikTok esses tempos, e aí muita gente veio me procurar, eu vi seu livro no TikTok, eu tava doida para comprar, não sei o quê. Legal. E eu vi muito lá no Rio esse ano que tinha o público que eu tinha formado, que foi me ver, e tinha um público novo. Então, Uhum. o preto, ele tava ainda vendendo muito, e o pessoal gostando bastante do preto, e o meu público antigo que estava consumindo rosa falou que eu me superei, que foi muito bom, Ah, que legal. tive feedbacks muito bons, e cada vez mais parece que as pessoas estão conhecendo mais, estão vindo atrás de mim, Uhum. agradecer por eu ter ajudado de alguma forma, em alguma situação de relacionamento amoroso, da família, e é isso. Uhum. Isso é bom, né? Então, apesar das dificuldades para escrever, né, aquela ansiedade, né, o prazo, podemos dizer que tudo deu certo, né, Sim, que no tudo deu final das certo. contas deu tudo certo. E, e quanto tempo levou? Assim, você publicou o primeiro, você falou que foi muito por acaso, né, que e começou a bombar, começou a dar certo. Já partiu para o segundo, né, a gente tem um intervalo de 2 anos. Foi mais ou menos esse tempo de planejamento para sair o livro? Você já terminou o primeiro, já vai pensar no Foi, segundo? Já foi logo em sequência? foi logo em sequência, assim, então foi Uhum. 2 anos, Sim. literalmente. 2 anos de. Apesar de a gente gostar de escrever, né, mas é sofrido aqui, né? Enfim, tem É todas as sofrido. questões. Sim. E bom, você tem o segundo, que o lançamento foi pensado, né? A criação logo após o primeiro. Já tem um ponto para um terceiro, você pensa para outros projetos literários, assim? Como que você tem se planejado, assim? Então, um terceiro não vai acontecer. O Coisas que Guardei para Mim e Outras Coisas que Guardei para Mim, ele encerra aí. Ele Uhum. acaba aí. Eu acho que a gente acaba caindo no erro de fazer muita pastelaria do que
Só que para dá questão de certo. vender, né? Só porque tá vendendo, vou lançar mais um igual para vender de novo, né? Não, então eles se completam, eles são yin e yang, um é rosa, outro é Sim. preto, e ali vai. Então, o ciclo deles acabou, sabe? Uhum. Agora, eu pretendo escrever outros livros, quero fazer alguns ainda de poesia, que eu quero dar mais de mim, talvez Sim. conquistar um outro público, falar de outra forma, de uma forma mais explícita mesmo. Uhum. E eu pretendo fazer. Agora, outros gêneros, não sei. Uhum. Não sei ainda. Sim. Acaba que o escritor se cobra muito, eu né, conversando com vários, e falo por mim também, da gente sempre querer se superar, né, da gente crescer, amadurecer e navegar por outros tipos de livro, acho que ajuda nesse sentido. Então, você fechou meio que esse projeto de 2 livros, igual você falou, eles se completam, vai ser um grande desafio, e acho que para o seu desenvolvimento, para alcançar novos públicos, é muito importante, né? Mas, assim, começou como poeta, a chance de continuar como poeta é muito grande, né? Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores, e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível, e esse número só é possível graças à tecnologia empregada, que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022, e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação, e logo logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? A chance de continuar como poeta é muito grande, assim como a maior parte dos poetas, né? Continuam como poeta. Sim, sim. Então, é basicamente Sim, isso. que legal. E você é de São Paulo? Você tem São Paulo? Sou de São Paulo e estou em São Paulo. Ah, sim. Você tinha falado que você lançou no Rio e agora vai lançar em São Paulo, por isso que eu imaginei, né? E como você tem preparado esse lançamento amanhã? Como que vai ser a questão de evento? O que que você, editora, prepararam? O que que você espera, assim, desse dia? Ele vai ser lá na Livraria Drummond, na Paulista, no Conjunto Nacional. A gente preparou uma tarde, assim, para as pessoas que quiserem me ver, quiserem comprar um livro. Quem comprar o livro rosa ganha a eco bag, que o pessoal teve acesso à Bienal, que a gente fez essa ação, e acabaram falando assim, mas só vai ter no Rio? Eu falei, tá bom, vou trazer para São Paulo. Aí eu trouxe a eco bag na compra do novo livro. Eu vou vender alguns produtinhos também, que são, mas aí é referente ao primeiro livro. São caneca, caneta, Acho que estão no bag. Instagram, né? Tá nos destaques do Instagram, são esses. São. Aí eu vou vender eles. Eu tive um problema aí com venda online, mas eu tô ajustando isso aí, o CNPJ, para poder vender online, então vai ter para quem não for de São Paulo. E eu espero que vai ter um chá rosa também. Um chá rosa que vai dar para a galera tomar. E eu espero que seja muito bom, um dia muito bom. E é isso, estarei lá para receber todos. Sim. Ah, que bom. E uma dúvida que o nosso público tem, às vezes novos escritores têm, do tipo, qual caminho que segue, né? Seja numa autopublicação, procura uma editora, e você está, né, no segundo livro já com a Príncipes, né? Como que funciona, né? Assim, eu sei, mas é legal perguntar para quem está ouvindo, assim, às vezes não saiba. O dia a dia ali com a editora, porque
tem uma facilidade que você entrega o texto pronto, a editora vai fazer todo o trabalho ali de preparar o livro e também ajudar algumas ações de lançamento, alguns eventos, é bem por aí mesmo, e pelo que você falou desde o começo, a relação é muito boa com a editora, né? Isso é muito importante para você se sentir segura, você sentir que está numa casa que vai te acolher, que você entrega seu livro em boas mãos. É por aí mesmo? Depende da editora. Sim. Depende do quanto ela fatura, do que ela está disposta a oferecer, mas assim, a chave é o autor, na verdade, faz a editora. Então, o livro acontece por causa do autor, não por conta da editora. A editora facilita, mas não quer dizer que o livro sendo publicado pela Príncipes, pela Companhia das Letras, pela Intrínseca, pela Planeta, pela Rocco, enfim, etc., vai dar certo. O livro não vai vender sozinho, né? Tem que ter um esforço ali do autor querer que o livro seja vendido, né? Então, tem essa dificuldade. E às vezes a editora não vai estar disposta ou não vai poder investir no autor que nem outras editoras. E o autor, ele tem que dar esse esforço, ele tem que fazer de tudo. Claro que a editora tem que apoiar no que ele precisa, mas eu acho que o autor, ele tem que fazer de tudo para provar, olha, o meu livro é bom, o meu livro vende. Eu acho que a gente podia começar umas ações para investir, para gerar mais visibilidade, consequentemente, né, o livro vender mais. Então, eu acho que tem que ter esse esforço do autor, porque o autor que publica e não se esforça, aí o livro acaba não vendendo, e é um esforço, viu? Sim. É um esforço. Qual que foi o seu primeiro esforço, vamos colocar assim, de divulgação do livro? Porque quando você falou no começo da conversa que várias coisas foram acontecendo, ele ficou bastante lido, pode parecer que foi muita sorte, mas na verdade acontece essas coisas porque lá atrás teve alguma ação que você fez, alguma atividade, algum esforço que você fez para depois ele dar uma viralizada, assim. Então, nesse caso não, porque, como eu falei, eu estava na faculdade e eu trabalhei em 2 agências, então era bem corrido o tempo. Como falei também, eu não queria publicar outro, então foi só publiquei por publicar. E aí eu tive a ideia, na Bienal do Rio de 2021, de dar o livro para a VTube, né? Porque eu gostava, gosto dela, sigo ela até hoje. Eu gosto dela e desde que ela era adolescente, eu dei o livro para ela e acabou tendo um desentendimento lá, que foi pro Twitter, né? Acabei colocando lá no Twitter, porque eu queria proteger a minha obra, eu não achei certo o que ela fez. Ela pediu desculpa, tal, por ter plagiado o nome, enfim, e ficou tudo bem. Eu lembro dessa treta. Então foi do seu livro, né? Eu lembro dessa polêmica, eu lembro. Foi do meu livro. E ele acabou, muita gente começou a me procurar, eu comprei seu livro por causa da VTube, comprei seu livro. Só que isso não foi o que deixou ele conhecido, não foi isso. Ele deu esse gás ali porque é momentâneo, né? Acaba saindo em página de fofoca e a galera compra, só que é momentâneo, acaba. No dia seguinte, ninguém fala mais, né? No dia seguinte, ninguém fala mais, é muito efêmero. Então, assim, o que eu vejo mesmo que funcionou foi o TikTok. Mas, como eu tava ali, trabalhando e tal, eu não tinha muito... Não queria... Fala mais os outros falando sobre o seu livro, né? Outros perfis criando conteúdo sobre o seu livro. E aí, claro, essa polêmica, desentendimento, polêmica é feio. Desentendimento foi uma porta de entrada, porque quem comprou ali estava familiarizado com o livro já, mas eu lembro que o que abriu, assim, o meu livro pro TikTok foi uma escritora, a Thaís, linda, maravilhosa. Ela é minha amiga, e aí ela comprou o livro, e ela tem um perfil no TikTok que ela só posta trecho de livro, tá na moda aí agora. Só posta trecho de livro com uma música triste. E ela postou um meu, e o negócio bateu 4 milhões de visualizações. Que foda. 1 milhão de likes, do nada.
E todo mundo, ai, qual que é, qual que é, qual que é? A galera começou a comprar, então foi um efeito, assim, dominó. E aí, ela postou outro, aí esse outro bateu 1 milhão de visualizações. Aí eu até, nesse lançamento aí, eu já mandei o livro rosa para ela, mas não para ela publicar, porque como agradecimento, sabe, Sim. amiga? Sim, um reconhecimento, né? Cresceu muito por conta dela, né? É, por conta dela. E aí ela postou esses vídeos, a galera começou a me procurar, aí do nada todo mundo tinha, aí você pesquisa o nome do livro lá no TikTok, você desce e não acaba mais. Aí foi realmente o TikTok. Quem me procura hoje em dia, a maior parte, é porque fala, eu vi seu livro no TikTok. Eu salvei para comprar porque eu vi no TikTok. Então a maior parte é assim. Só que isso não acontece com todo mundo. Sim, quando a gente fala de uma viralização de um vídeo, ou então da discussão que teve, né, desentendimento com a VTube, mas tudo partiu de uma pequena ação que seja, né, que foi fundamentada sua ali, né, então, principalmente do desentendimento. Então, acaba que, assim, teve uma fagulha, teve um gatilho e as coisas foram acontecendo. Se o texto não fosse bom, né, não teria... É um ponto essencial, né? Que se a sua poesia não fosse boa, não teria uma postagem, não teria outras pessoas curtindo, replicando. E claro, tem a questão da sorte do algoritmo, tem várias questões ali também que ajudam, mas tudo começa com algo muito bom sendo feito, antes de viralizar, né? Antes de ter um largo alcance. Mas, cara, bem interessante, assim, é uma história legal de ser compartilhada. E eu vejo muito que, você falou que tá muito na moda, né, postar as poesias com uma música triste de fundo, é um tipo de conteúdo bem comum, assim, no TikTok, e eu vejo que poesias, né, têm um impacto muito mais direto ali pro leitor, que às vezes é uma foto, ou um vídeo, uma postagem ali que você já gosta logo de cara daquele texto do autor, diferente da prosa, que é um texto mais longo, né, talvez o fator de convencimento da leitura é maior. Você sente isso mesmo? Assim, a pessoa, ele vê um texto seu, já vira super sua fã, já quer comprar o livro por conta de uma poesia. Eu sou assim também, mas eu acho que a gente está num momento que a sociedade está muito consumindo coisas rápidas. Então, todo mundo tem preguiça de ver um vídeo longo, ninguém mais quer ver um vídeo de 2 horas. O TikTok é muito fácil, e aí quando passa de 1 minuto ninguém quer ver. Então, a poesia jovem, né, que diferente do Carlos Drummond de Andrade, Manuel de Barros, Clarice Lispector, é uma poesia que abraça, né, os jovens, porque é aquilo, o pessoal quer ouvir o óbvio. O pessoal quer ouvir o óbvio, por quê que eles querem ouvir? Porque eles querem saber que tem outras pessoas que estão passando por isso. Isso acalma, isso deixa mais, né, mais próximo. Então eu vejo que a galera tá consumindo muito esse tipo mesmo de conteúdo das poesias curtinhas, tal, e eu sou dessas também que já vejo alguma coisa, alguma poesia lá que faz sentido com o que eu tô passando, já quero comprar o livro, não, pera lá. Sim. Se tem, pensa assim, se tem uma poesia que você se identificou ali, o livro deve ter mais, igual o seu, 100, então tem mais não sei quantas ali para eu ler que provavelmente eu vou me identificar também, então você tem muito mais daquilo ali que você gostou. Sim. Isso é bem legal. E a gente pegando o outro lado, né, o lado de quem escreve, né, você como escritora, você até falou um pouquinho, né, que a situação ideal é quando vem uma inspiração, você pega e escreve no celular, no bloco de notas, e por ser uma poeta, você, meio que sem querer, querendo, ali, você está atento a tudo para pegar e escrever. É incrível como o olhar, os sentidos, eles ficam mais aguçados, porque às vezes você tá vendo uma série besta, mas aí a pessoa fala um negócio e você fica, caraca, ou alguma pessoa que você sai com seus amigos, seu amigo solta um comentário. Já aconteceu muito isso comigo, de eu sair com meus amigos, ou para conversar, tal, porque hoje na vida que a gente vai crescendo, não sai mais pra festa, né? Sai para tomar café. Para jantar, para comer, para conversar aí sentado, né? Conversar. Então a gente conversa e fala uma frase assim, e eu fico assim, meu Deus, aí eu já pego, já anoto.
Sim. Ou uma música, eu presto atenção muito em letra de música, coisa que eu não fazia antes. Toda música que eu ouço, eu tô sempre prestando atenção no que a música tá querendo falar, aquela série. Então, você vai acabando extraindo vários fragmentos de várias situações que vai te dando inspiração. Isso também, na verdade, é treino. Acho que 2 tipos de treino, tanto a audição e a percepção espacial ali de captar as coisas que acontecem, quanto conseguir traduzir isso em palavras, porque em palavras assim, em poesia, né? Você vai fazer uma anotação, mas ali a poesia não está pronta, é só um insight, né? Sim. Então tem um pós também que é deixar poético, né? Treinando, você vai fazendo isso, uma hora fica fácil. Sim. E também, né, que conta muito para a poesia é o sentimento, né? É o momento que você está passando, a forma, o carinho que você coloca no texto, que é muito importante também, além da inspiração do tema. Isso é complicado, porque às vezes a gente não está sentindo nada, mas a gente tem que fazer alguma coisa para gerar sentimento. Às vezes você está feliz, você não está passando por nenhuma dificuldade. E, enfim, eu sei que as pessoas se identificam mais com dor, né? É assim que funciona. Às vezes as pessoas buscam um texto, ela busca uma ajuda quando ela está na pior, né? Quando ela está bem, tudo ok. Elas procuram mais esse tipo de texto. Então, você tem que estar, foi o que eu falei, gerando sentimento o tempo inteiro. Às vezes você não tá bem em você não quer escrever daquilo. Sim. Mas você vai ter que forçar. Você não tá querendo levantar da cama? Hoje você vai sair, você vai ter um date e você vai tirar alguma experiência desse date que vai te fazer escrever. Hoje você vai numa balada, observa todo mundo ali, como as pessoas são vazias, como aquilo é desnecessário, e tira proveito disso. Era isso que eu ia fazendo. Quando eu não ia sentindo, eu me forçava a ter experiência. Não me forçar no jeito ruim, claro que eu não ia fazer uma coisa que eu não queria mesmo. Mas eu É o treino, né? Desafiava aí nesses lugares, nessas coisas, para realmente sentir alguma coisa para as pessoas poderem sentir também. Sim. E tem um ponto, né? Você falou do primeiro para o segundo livro, tem um intervalo de 2 anos, e a Samara, de 1 ano, é diferente do outro, que é diferente do terceiro ano ali. Então, como equilibrar também o texto para que não pareça que tem várias autoras no mesmo livro ali. Isso foi muito desafiador, porque a minha escrita mudou bastante. Sim. As pessoas perceberam um pouquinho, mas eu tive que fazer vários ajustes para não ficar muito discrepante. Então, eu tinha que mudar as palavras, o jeito que eu falava, para realmente não ficar muito diferente. E no fundo, suas poesias, elas falam de relacionamentos, família, ou aqueles conflitos internos ali que uma garota tem? Então, é de tudo um pouco, eu acho. Eles falam sobre relacionamentos amorosos, falam sobre família, amizades também, então frustrações de amizade, de namoro, falam sobre eu mesma, então, os conflitos internos que você falou, aceitação do corpo, ou eu falo muito do rosa em coisas que eu passei, que eu me questionava muito em relação à faculdade, porque meus amigos, eles estavam em empresas grandes, e eu estava seguindo outro caminho, se era isso mesmo. Falo também sobre várias coisas, literalmente. Então, é uma mistura de tudo. Então ele serve como um acolhimento ali, talvez, né? Uma ajuda, um apoio para Acho quem... que sim, porque eu recebo muita mensagem nesse cunho falando que você me ajudou, eu chorei muito lendo, queria que você soubesse que eu estava passando por um momento difícil, e vendo que você escreveu literalmente o que eu sinto, mudou para mim. Eu recebo bastante, todo dia praticamente. Então, acho que sim. E é bom receber esses feedbacks, né? Porque uma coisa a pessoa fala que gostou de um livro, outra coisa fala que ajudou, né? Além do gostar, que a pessoa precisava de um apoio que às vezes ela não encontrou em casa, não encontrou na roda de amigos, e encontrou no seu livro. Sim. E eu sou muito aberta com os meus leitores, então eu falo assim, se vocês precisarem de alguma coisa, me manda. Teve leitora minha que, eu não consigo falar com a minha mãe, eu não consigo falar com o meu namorado.
Então eu tô sempre aqui, eu não quero ser esse tipo de autora que é ignorante, que é arrogante. Sim. Eu sei que às vezes os autores grandes não conseguem responder todo mundo, tá ali por todo mundo, mas eu conheço uns grandes que fazem isso que eu faço. E eu acho que esse é o propósito, porque esses feedbacks, eles motivam. A gente está abraçando pessoas, então eu continuei por conta dos leitores. Então, foi até engraçado que essa semana eu fui atrás eu lembrei do Twitter, que eu falei assim, não vou mais usar depois que o Elon Musk acabou. Aí eu lembrei, eu tava brincando com a minha prima, eu falei assim, será que se eu pesquisar meu nome no Twitter tem alguma coisa? Ela falou, eu acho que não tem nada. Aí eu pesquisei, tinha um monte de coisa. Eu falei assim, como assim, gente? Aí eu vi uma menina comentando, é que eu não desci tudo, mas eu vi uma menina comentando, eu queria tanto esses livros aqui, e um deles era meu. E aí eu falei assim, cara, tá, eu tô atrasada aqui, faz um tempinho que ela postou isso, mas eu mandei mensagem pra ela, eu falei, você ganhou já? Ela falou assim, não ganhei. Ela mora lá no norte, alguma coisa assim, não lembro agora. E eu mandei pra ela, sabe, porque não é sobre só vender, é sobre realmente a gente abraçar essas pessoas que precisam ser acolhidas. E o leitor, quando de livre e espontânea vontade, ele, né, comunica sobre o seu livro, ou até ela, que antes de ler, ela tem um desejo de conhecer sua obra, é legal, né? Não dá para, de repente, abraçar todo mundo, mas uma ação ou outra ali é válido, né? Sim, eu acho que é isso, porque tem autores muito arrogantes, gente. Eu falo assim, para quê? A escrita, ela é para você encantar, você abraçar outras pessoas. Sim. Os leitores vão comprar seus livros, vão estar lá por você, vão te apoiar. Se você é arrogante com eles, então para de escrever. Sim. Porque você sempre escreve para o outro, né? E você só vai crescer como escritor se o outro lê e, né, disseminar ali sua palavra, os seus livros. Então, e é uma relação muito íntima, né? Não tem como você desassociar autor com escritor. Tem uns perfis muito grandes que essa gestão realmente é mais complicada, mas, assim, eu acho que o autor tem que dar o máximo possível dentro do alcance dele, do tempo que ele tem, né? Tem até uma questão mental também, que é difícil lidar com todos os conteúdos, os comentários, mas eu acho que faz parte da profissão, né? Eu acho que sim também. Eu acho que sim, tentar ao máximo. Talvez a gente não consiga abraçar todo mundo, mas fazer a diferença nas vidas que a gente conseguir já tá bom, sabe? Até porque é um dos princípios fundamentais da rede social é encurtar a distância, né? Entre uma pessoa, né, de maior relevância, mais famosa, e a pessoa comum, né? Sim. E dessa galera toda, né, dos poetas contemporâneos que estão até nas redes sociais, estão escrevendo ainda, quem que te inspira mais? Você falou da Capoeta, quem mais, assim, que você gosta de acompanhar? Na verdade, quem me inspira mais no Brasil, né, porque eu tenho muita referência gringa, só que aí eu não vou saber te falar os nomes de cor, porque são uns nomes muito difíceis. Mas sempre quando eu viajo, eu compro poesia contemporânea gringa, então... Mas aqui no Brasil, o Isaac Magalhães é o primeiro. E o Igor Pires também me inspira muito, não só no jeito que ele escreve, mas no jeito que ele se porta com os leitores dele. Que eu acho legal. Isso é um diferencial, né? Isso. E eu tô gostando bastante eu não sei, que eu comecei a ler os livros dela agora, mas eu achei, assim, muito bom, é a Rayane Leão. Rayane Leão, sim. Eu conheci ela, já pesquisei sobre ela, sim, isso. Eu conheci os livros dela e eu amei, então ela tem me inspirado bastante em umas questões aí que ela escreve, mas eu acho que esses são os dois. Mais. Que legal. E tem uma frase, não uma frase, mas um pensamento que eu tenho que o livro, ele tem uma vantagem que te conecta, você fica próximo ali do autor, a relação em autor e leitor, às vezes por semanas, né? Você coloca o livro na cabeceira, na mesinha de cabeceira, você está toda noite em uma relação muito íntima com o seu leitor, mas ao mesmo tempo distante, porque você não está efetivamente lá. E essa conexão que vai se criando dia após dia,
eu acho que amarra leitor e autor de uma forma que só o livro consegue fazer. Que às vezes um filme você assiste, em 2 horas, você assistiu, passou, você nem lembra mais do ator, do diretor, enfim, mas o livro tem esse poder, né, de Os colocar muito livros, no eles são próximo. eternos, né? Sim, Os livros, eles são eternos, eles vão passar de geração para geração, eu acho que aí por um bom tempo, nem o Kindle pode fazer isso, só o livro mesmo. você falou Mário Quintana, Manuel de Barros, e só estão aí por conta das versões impressas, empregadas na escola, falado de geração em geração. De fato, o livro tem esse poder, assim, que mesmo o filme tendo aí, enfim, várias formas de se acessar, ele não tem esse poder impactante de marcar gerações. Não, o livro, ele não morre. É incrível. E além disso, acho que a poesia marca mais, porque vai ter aquela frase, vai ter aquele poema que você vai saber de cor, às vezes você nem lembra o nome do autor, mas você vai saber declamar aquele poema que te marcou durante a vida. É verdade. Isso é legal. Bom, Samara, obrigado pela conversa, adorei conhecer mais sobre você, sobre sua obra, suas obras. Desejo sucesso, né? Amanhã no evento, nas suas próximas criações. E obrigado por participar do podcast. Obrigada. Um abraço para você. Tchau, tchau. Tchau.